Aqui nós podemos ver uma sequência do meu processo de trabalho para fazer as ilustrações da série A Divina Rima, um diálogo com a Divina Comédia do Dante Alighieri, cujo texto quem realizou foi o Gilberto Schwartzman. Como a Divina Comédia tem muitos ilustradores ao longo da história, é bárbaro. Eu tenho pelo menos umas 30 publicações dos vários ilustradores, o Gustave Doré, o Botticelli, o William Blake, o Salvador Dalí. Eu pensei, puxa, quem é que seria uma pessoa para ilustrar, para ficar bonito esse livro? E eu pensei, a Zoravia. Então foi isso que aconteceu. Eu aprendi tanto com ela, ela me ensinou, ela me mudou. Eu digo isso no prefácio. A Zoravia teve um efeito transformador. Eu fiz 47 ilustrações, então aqui nós podemos ver o esboço, a ilustração concluída. A primeira etapa, o esboço, depois aqui, quando eu fiz com lápis, são desenhos, né? Eu usei sempre somente duas cores, né? Aqui, ó, é o laranja e o verde, mas fazendo superposição de cores, usando o nanquim também, o traço de nanquim, e então eu pude explorar bastante sutilezas e requintes cromáticos, né? E eu comecei a colecionar edições da Divina Comédia. E eu pensei, puxa, por que as pessoas não leem a Divina Comédia? É porque é difícil, é uma literatura complexa, é cheio de metáforas, é um clássico, cada vez que tu lê de novo, tu te surpreendes, assim, é lindo. Então, eu tentei fazer uma brincadeira, entre aspas, que é a Divina Rima, que é isso aqui, ó, que é esse livro aqui, que eu separei para ti, que eu chamei Divina Rima porque eu escrevo também como Dante fez, pretensão minha, claro, né, de brincadeira, fazendo em tercetos, em terça rima. Então, eu fui contando por que um jovem deve ter interesse por essa obra e deva enfrentar o original, mas que ele deva ser preparado. Então, eu conto as circunstâncias, sugiro quais as edições que eu acho mais interessantes, conto como era a vida do Dante na época dele, como é que foi a circunstância de escrever a Divina Comédia e o que ela tem de interessante dentro dela, porque é um livro impressionante. É relacionado ao inferno, ao purgatório, ao paraíso, e cada parte tem 33 versos, né? Tudo em tercetos, e o Gilberto Schwartzman realizou em tercetos essa versão, né? É uma versão então reduzida, e aqui então o Dante com um parente antigo e ao fundo a Florença. Eu não imagino um homem nascido na segunda metade do século XIII. Eu não sei o que ele deixou de contar sobre a época dele e tudo que aconteceu antes na humanidade. Ele tinha uma cultura vastíssima. Ele estudou na Universidade de Bolonha, que foi a primeira grande universidade a ser criada na Europa. Ele foi escritor, ele era um político importante, estudou medicina, então ele tinha muito conhecimento, um conhecimento humanístico muito grande, não é? Ele era de uma família que não era rica, mas ele tinha muito contato com cultura. Então, ele resumiu o que era um homem do medieval, mas ele era um medieval diferente da média. Ele era um homem que olhava para o moderno. Ele meio que é uma transição entre o teocentrismo, em que tudo é voltado para Deus, a Terra é o centro do universo, mas tem um Deus que faz tudo, para o homem, que vai aparecer depois, 2, 3 séculos, no Shakespeare, no Cervantes, né? Basicamente no Shakespeare, com os grandes personagens humanos, né? Então, mas ele no final na primeira metade do século XIV, ele escreve essa obra, e é uma obra que tem assim, ela remete à Renascença, que antecipa assim, que ele é um cara que já olha para o moderno. Dia 14 de setembro fez 700 anos da morte do Dante. Imagina, 700 anos que ele e a obra dele, especialmente a Divina Comédia,
teve comentários, ilustrações dos diferentes épocas, diferentes artistas, sabe? Tem até versão em japonês também, e coisa incrível, em russo, né? E então a gente vê que o Dante é um dos gênios da humanidade, né? Assim como um Leonardo da Vinci, como um Shakespeare, como também como é que se diz? Um Cervantes, né? É difícil imaginar que haja algum leitor que, ao ler a Divina Comédia, não tenha curiosidade de entender as motivações que levaram este autor a brincar de terça rima de Dante. A bem da verdade, juro que Zorava é inocente. Surgiu em mim a vontade de imitar o poeta sem ter a mesma capacidade. Percebo nos jovens certa dificuldade na leitura dos clássicos da literatura. Isso também se aplica aos leitores da maturidade. Observo uma mudança de postura, a abundância de informações sobre novas tecnologias na cultura. Vivemos uma revolução nas comunicações. Criou-se no mundo uma nova forma de ler. Os conteúdos vindos de tantas direções, meu receio é que o que possa acontecer. Vá que a aceleração tenha faceta negativa e o leitor os livros clássicos deixe de conhecer. Grandes obras têm propriedades regenerativas, falam de valores permanentes, paixões que nos deixam marcas significativas. Um clássico é como se fosse escrito no presente. Amores, dores, alegrias, sonhos, verdades, dá gosto relê-los. Vai direto ao coração da gente. A leitura dos clássicos independe de idade. Toca a alma, a cada leitura um novo sentido. Sentimentos que acompanham a humanidade. Então eu vou contando por que a gente tem que ler um clássico. Aqui o barqueiro Caronte levando as almas para o inferno, né? E aqui o Virgílio acompanha o Dante nesta viagem do inferno ao paraíso. Ele estava em busca da purificação, né? Ele viu a Beatriz quando ele tinha uns 9 anos, né? E ele casou com outra mulher, mas sempre ficou com uma figura idealizada da Beatriz, e então ela aparece na Divina Comédia. Aqui uma figura do Lúcifer, né? Aqui, quarto círculo do inferno, os avarentos, né? O amor que move o sol e as estrelas. Então, aqui uma alusão à Santíssima Trindade e à união, o amor, né? Então, é assim que encerra a Divina Comédia, né? Eu sempre tive muitos livros na minha casa, meus avós também, e eu, mocinho, tive uma professora bárbara, que se chamava Dona Giselda, no secundário, e que a Dona Giselda uma vez me disse que se eu quisesse realmente enfrentar a boa literatura, eu devia ler a Divina Comédia, mas que era muito difícil, a Divina Comédia, que eu procurasse alguma tradução em que, eu nunca me esqueço, ela deu um conselho tão legal, ela disse para mim assim, ó, que eu comprasse uma tradução em português, mas que tivesse o original em italiano ao lado, porque como era poesia que o Dante tinha feito, era escrita em terça rima, em tercetos, né? A primeira frase rima com a terceira, a do meio puxa a segunda, assim vai, né? As rimas, que eu olhasse e não perdesse a música do idioma, que os poetas, em geral, exploram a musicalidade das palavras, independente do conteúdo. Importante que a família e a escola estejam unidas para estimular, para propiciar para a criança e para o adolescente contato com a arte. Contato, no caso do Brasil, com os artistas brasileiros, não é? E é importante que se visite museus, que se visite galerias, que se veja livros de arte, né? E hoje em dia nós temos um meio muito valioso que é a internet, não é? Então, claro que é mais emocionante eu ver uma obra, né, no museu do que numa galeria, do que a fotografia dela. A arte
preenche um vazio que a gente tem dentro da gente, né? E que são perguntas sobre o mundo, né? Sobre a nossa existência, o sentido das coisas, se é que tem um sentido. Eu acho que ela nos faz trabalhar a nossa emoção, a subjetividade, e eu acho que isso ocupa um espaço nesse vazio que a gente tem existencial. Eu acho que a minha vida seria muito sem graça, sem cultura, sem arte. Por exemplo, eu adoro ler. E, por exemplo, eu estou aqui na biblioteca, eu estou olhando para meus livros. Eu acho que cada vez que eu olho para um livro é como se eu vivesse uma vida que eu normalmente não vivi pessoalmente. Eu acho que a arte nos permite experimentar coisas que a gente talvez pessoalmente não tenha tido nem o tempo, nem a oportunidade de vivenciar, e que a arte nos permite, né? Então, tem várias necessidades. Para mim, eu não me imagino sem essa coisa da cultura. Eu acho que ninguém, até quem acha que não precisa de arte, está enganado, porque ela acompanha a história do homem desde o começo, entende? Faz parte. A arte, em todos os tempos, é um meio de representação, de interpretação e da realidade. E a arte, então, é também um meio importantíssimo na educação, porque desperta os sentimentos das pessoas, as emoções, e também é um lastro para a formação da cidadania, né? Da individualidade, e ajuda as pessoas a terem um sentido crítico, ou a terem mais coragem, né? E ver a realidade de muitos outros ângulos, não de uma maneira mais simples, mais prosaica, sabe? Então, é muito valiosa a arte para o ser humano, né?